Imagine uma garota que nunca teve um beijo. Agora imagine um homem que nunca sentiu amor. Ela vivia entre flores, ele entre cifras e paredes frias. Dois mundos que jamais deveriam se cruzar. Mas o destino não pede permissão. Ele simplesmente muda tudo. E quando ela entrou na vida dele, não foi com luxo, foi com leveza. E ensinou ao coração mais duro, a arte mais rara, o amor de verdade. Se você ama histórias que aquecem o coração, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te emocionar de verdade. Numa cidade onde os arranha-céus tocavam o céu e os corações batiam no ritmo acelerado da ambição, vivia Dante Alcântara, um magnata conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua frieza. Dono de um império imobiliário, seu nome era sinônimo de poder, mas também de distância emocional. Mulheres o desejavam, homens o invejavam, mas ninguém realmente o conhecia. Do outro lado da cidade, no bairro mais simples, morava Clara, uma jovem de 22 anos que passava os dias entre livros, flores e sonhos. Virgem não apenas no corpo, mas também na alma. Ela cultivava esperança onde muitos viam apenas rotina. Trabalhava como florista na pequena loja da tia, ajudava vizinhos e acreditava firmemente que o amor ainda era possível, mesmo num mundo cínico como o atual. O destino, esse escritor silencioso de enredos improváveis, decidiu unir esses dois universos numa manhã cinzenta de outono. Dante, incomodado com a decoração fria do saguão de um de seus novos empreendimentos, decidiu, coisa rara, descer pessoalmente para tratar do assunto. Indicaram-lhe uma pequena floricultura na Vila Bela, bairro fora do radar dos ricos. Ele torceu o nariz, mas foi. Chegando lá, encontrou Clara, com avental sujo de terra, sorrindo para um casal de idosos, enquanto montava um buquê. "Quero flores", disse ele, seco como sempre. "Mas não qualquer uma. Quero algo que cause impacto, que grite sofisticação. Algo que combine com aço e vidro." Clara levantou os olhos e o encarou. Ele era imponente, sim. Bonito, sem dúvida. Mas havia algo vazio por trás daqueles olhos. "As flores não gritam, senhor." Ela respondeu com calma. "Elas sussurram. E o que elas dizem depende de quem as olha." Ele franziu a testa. Não estava acostumado a ser contrariado, muito menos por uma jovem de voz doce e aparência simples. "Quero algo que impressione. Pode fazer?" Ela sorriu, desarmando parte da muralha emocional que ele ergueu ao longo dos anos. "Posso fazer algo que toque. Impressionar é fácil, tocar é mais difícil." E assim começou. Ele voltou no dia seguinte e no outro, sempre com uma desculpa diferente. Ora era o arranjo do saguão, ora era um evento, ora era só para ver como andava o pedido. Na verdade, ele mesmo não sabia por que continuava voltando. Clara, por sua vez, permanecia a mesma, simples, atenciosa, com aquele brilho no olhar de quem ainda via beleza nos detalhes. Ela lhe falava sobre o simbolismo das flores, contava histórias de casais apaixonados que frequentavam a loja e até dividia sonhos. "Eu queria plantar um jardim no meio da cidade", disse uma vez. Um lugar onde as pessoas pudessem lembrar como é bonito sentir." Dante riu, um riso curto e sarcástico. "Sentir é fraqueza. No meu mundo, sentimentos custam caro. Talvez no seu mundo. No meu, eles salvam." As palavras dela começaram a entrar pelas fissuras que ele nem sabia que existiam. Aos poucos, Dante começou a observar o mundo com outros olhos. Notava as cores, os perfumes, o riso das crianças, o calor de um gesto simples, e notava Clara. Mais do que sua beleza singela, via nela uma força silenciosa, uma doçura que contrastava com toda a dureza que ele conhecera. Certa tarde, enquanto ajudava Clara a montar um arranjo, seus dedos se tocaram. O contato foi breve, mas suficiente para acender algo novo dentro dele. Ela corou. Ele não sabia como reagir. "Por que você faz isso?" ele perguntou. "Vive com tão pouco e ainda assim sorri?"
porque tudo o que tenho é verdadeiro, e o verdadeiro preenche mais do que o caro. Aquela noite, Dante não dormiu. Pela primeira vez em anos, sentiu falta de algo que o dinheiro não podia comprar. Com o passar dos meses, a relação evoluiu. Ele passou a visitar Clara com frequência, até mesmo sem pretextos. Leu livros que ela indicava, plantou flores com ela num canteiro público e até a levou para conhecer sua cobertura. Um lugar antes frio, que agora ganhava cores e perfumes trazidos por ela. Mas ele ainda lutava contra si mesmo. O passado o endurecera. Fora traído, manipulado, usado por quem só via sua conta bancária. Amava Clara, mas o medo o impedia de dizer. Até que um dia, ao ver Clara dançando sozinha no jardim que haviam plantado juntos, a realidade o acertou em cheio. Ela era luz, e ele queria sair da escuridão. Clara, disse ele aproximando-se, eu nunca soube amar. Aprendi a conquistar, a dominar, a vencer, mas nunca a amar. Você me ensinou, sem querer, só sendo quem você é. Ela sorriu, olhos marejados. Eu também nunca amei antes, mas sempre soube que quando acontecesse, seria assim, lento, sincero, transformador. E ali, no meio do jardim, cercados por margaridas, girassóis e lírios, e com a cidade correndo apressada ao fundo, Dante beijou Clara. Um beijo sem pressa, sem máscaras, sem cálculo. Meses depois, abriram juntos a Fundação Jardim Clara, um espaço que unia arte, terapia floral e apoio a jovens carentes. Dante deixou parte dos negócios com os sócios e passou a dedicar-se ao projeto com a mesma intensidade com que antes perseguia lucros. Ele já não era o mesmo. E Clara, com sua pureza e força, mostrara ao mundo que até o mais insensível dos corações podia aprender a amar. A Fundação Jardim Clara se tornou um refúgio não apenas para crianças e jovens, mas também para Dante. Lá, ele redescobria uma parte de si mesmo que havia sido sufocada por anos de ambição desmedida. Ele, que antes tomava decisões apenas com a cabeça, agora ouvia o coração. Clara, sempre ao seu lado, mantinha os pés no chão e os sonhos nas alturas. Era ela quem o lembrava, nas reuniões estressantes ou nos dias de dúvida, do porquê haviam começado tudo aquilo. Não se trata só de flores, Dante, é sobre plantar o bem nas pessoas. E ele escutava, aprendia, crescia, mas o mundo fora daquele jardim ainda era duro. E não demorou para que as sombras do passado voltassem a rondá-los. Um ex-sócio de Dante, Roberto Viana, movido pela inveja e pela perda de poder com a saída de Dante dos negócios, iniciou uma campanha para desmoralizá-lo publicamente. Acusou-o de desvio de fundos, de lavar dinheiro por meio da fundação e de manipular Clara para se redimir diante da mídia. As notícias circularam rápido. Manchetes sensacionalistas, fotos editadas, depoimentos distorcidos. Clara, de repente, se viu no olho do furacão. E você confia em mim? Ele perguntou numa noite em que tudo parecia desabar. Ela o olhou nos olhos com a mesma serenidade que tinha desde o primeiro dia. Sempre confiei, porque o homem que eu conheço não precisa provar nada para ninguém. Só continuar sendo quem é, para si mesmo. As investigações começaram e Clara foi chamada a depor. Seus amigos e vizinhos foram questionados. A loja de flores sofreu vandalismo e, mesmo assim, ela não cedeu. E se tentam destruir, é porque algo muito bonito foi construído, disse ela à tia, ao limpar a vitrine quebrada. Enquanto isso, Dante mobilizava sua equipe jurídica, mas sem as armas sujas que costumava usar no passado. Queria justiça, não vingança. E isso ele havia aprendido com Clara. Meses depois, a verdade veio à tona. Roberto foi desmascarado, acusado de fraude e manipulação de provas. A fundação foi inocentada de todas as acusações. A mídia, que antes condenava, agora exaltava o casal como exemplo de resiliência e amor verdadeiro. Mas Clara não queria os holofotes. E Dante agora também não. Eles comemoraram sozinhos no jardim, sem flashes, sem discursos,
apenas com as mãos entrelaçadas, os pés na grama molhada e os corações em paz. Eu não sou mais o homem que você conheceu, disse ele, acariciando seu rosto. E eu não sou mais a moça que você encontrou atrás de um balcão de flores. Nós nos transformamos, juntos. Então ele se ajoelhou, com um anel feito com flores secas entre os dedos. Não é o mais caro, nem o mais bonito, mas é o mais verdadeiro. Quer casar comigo? Clara sorriu, lágrimas nos olhos, e respondeu com um beijo demorado, com gosto de promessa e eternidade. O casamento foi celebrado no jardim que construíram com amigos, crianças da fundação, vizinhos e flores por todos os lados. Nada de luxo exagerado, apenas amor em cada detalhe. E ali, sob uma pérgola enfeitada com jasmins, uma virgem simples e um milionário insensível selaram o amor que havia brotado entre os opostos. Não foi conto de fadas, foi real, e por isso mesmo mais bonito. A arte do amor, afinal, não está em dominar o outro, está em se permitir florescer.